Como ser um bom pregador. Irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Olinda Evambi. E ela perguntou, como ser uma boa pregadora? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixe seu like, porque isso fortalece a pregação do Evangelho aqui no YouTube. E os pedidos de oração de hoje, a irmã Tawane Rodrigues pediu oração por ela, então possam estar orando pela irmã Tawane. A irmã Deise Mel pediu oração por ela e pelos filhos. Ela se batizou na igreja, os filhos ainda não aceitaram a Cristo e ela pede que nós intercedamos junto a Deus para que os filhos dela aceitem a Cristo o quanto antes. Possamos estar orando então pela irmã Deise e pelos filhos. E a irmã Priscila Freitas pediu oração pela família, para que Deus dê sabedoria a ela para ensinar os filhos dela nos caminhos. Então possamos estar orando também pela irmã Priscila, que a educação cristã é a base de todo o cristianismo, então que ela consiga fortalecer e criar uma base sólida para os filhos dela. Vamos lá, a pergunta de hoje da irmã Olinda. Como ser um bom pregador? É uma pergunta. Antes de mais nada, eu gostaria de... Tem uma resposta padrão que a gente já vai ver, que todas as pessoas dão, mas antes de olhar para a resposta padrão, antes de pensar em como ser um bom pregador, devemos ter uma consciência de algo muito mais importante do que a pregação da palavra, do que subir em um púlpito e falar. E esse trecho que eu trouxe está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 62. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade, a outros que não receberam na testa o selo de Deus. Então aqui o texto diz que muitos daqueles que ensinam a verdade não receberam o selo de Deus ainda, não estão selados por Deus. Só um exemplo de selamento bem rápido. Quando Noé entrou na arca, ele e sua família, a porta foi fechada, eles foram selados para Deus ali. Então há pessoas que ainda não aceitaram a Deus completamente em seu coração. É isso que ela está querendo dizer. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade do Mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tinham as obras correspondentes. Então são pessoas instruídas na palavra, elas conhecem a verdade, elas não têm dúvidas, elas ensinam bem, elas sabem ponto a ponto o que elas deveriam ensinar, mas as obras delas não correspondem com isso. Ou seja, são pessoas que pregam, falam, ensinam, mas não vivem. Continuando, deveriam ter dirigido a sua casa segundo os mesmos princípios, para que por meio de uma família bem ordenada pudessem apresentar ao mundo a influência da verdade no coração humano. Então, a família bem ordenada mostra a influência do que a palavra de Deus pode fazer e pode transformar na minha vida, na vida do meu lar. E isso é um testemunho para o mundo. O mais importante do que subir o púlpito e falar bonito, e falar bem, e falar e pregar a verdade, é eu ter uma família bem ordenada, que ela por si só é um testemunho para o mundo. Uma frase que o Dr. Rodrigo Silva usa muito é que muitas pessoas só vão ler uma Bíblia, e essa Bíblia é a sua vida. Então a minha vida tem que ser um testemunho da verdade, um testemunho da palavra de Deus. Eu devo viver de acordo com isso. E essa deve ser a luta do cristão diária, porque temos muito a tropeçar aí. É muito fácil eu ir lá e pregar e fazer um sermão bonito num sábado, num domingo, numa quarta-feira, e no dia seguinte, ou até no mesmo dia, um irmão me encontrar e ver eu fazendo tudo errado. Então, o cristão, ele deve, mais importante do que pregar no púlpito, é viver aquilo que ele deve pregar, o testemunho dele. Então vamos lá. Como ser um bom pregador? Tendo isso em mente, que já vivemos a palavra, já conhecemos a palavra, não temos dúvida. Como ser um bom pregador? Como subir no púlpito e falar? A resposta padrão é: você tem que ter oração, pedir a Deus por isso, buscar a Deus, buscar de Deus esse dom e estudar a palavra. São respostas padrões, essas duas respostas padrões. Se você não estuda a palavra, você não vai saber como pregar a palavra. E se você não ora, você vai falar aquilo que vem de você, e o que vem do homem não sai nada bom daquilo que vem do homem. Respostas padrões,
Mas eu tenho 2 pontos que a gente vai ver na Bíblia sobre a pregação. E um que eu vou falar, o exemplo está na Bíblia prático, e o estudo diário que nós fazemos, a gente já temos isso em mente. Vamos lá, Jeremias capítulo 48, verso 10. Deixa o telefone aqui. Jeremias 48, verso 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Então a primeira coisa que temos que ter em mente quando vamos pregar, como vamos estudar a palavra de Deus, quando vamos passar uma mensagem, é que não devemos ser relaxados. Devemos realmente estudar com afinco, buscar. Devemos estar constantemente em oração, buscando a palavra de Deus, a revelação do Espírito, para que aquilo que eu vou falar seja realmente de acordo com a Bíblia, de acordo com a vontade de Deus. Porque é muito fácil, principalmente quando você já tem um conhecimento maior, quando você já estudou bastante, você se acomodar. Eu já estudei bastante, não tenho mais nada que aprender. E eu vou confessar que eu já caí muitas vezes nesse erro, quando eu vi uma lição na escola sabatina, falando, isso daí eu já sei, isso daí eu não vou estudar de novo. E aí quando eu paro para estudar, um monte de coisa que eu pensava que sabia, que não tinha coisas ali, verdades escondidas na palavra de Deus, realmente tesouros, que com o estudo novamente, estudo aprofundado de novo, olhando a lição, olhando as escrituras, passei a aprender mais coisas, a colocar mais coisas em prática. Então nunca devemos negligenciar a palavra de Deus. Um ponto com relação a isso, de fazer as coisas relaxadas, sempre que nós vamos a um culto, nós vamos lá, sentamos, vemos o pregador. Por mais que o pregador não tenha uma dicção tão boa, temos que ter em mente e temos que ter essa boa vontade, porque às vezes o coração, a pessoa não estudou, a pessoa não devemos ter nunca isso na nossa mente. Devemos sempre ter, o pregador estudou, Deus está orientando ele, e sempre tirar verdades ali, por mais que seja uma coisa que você já ouviu falar. A parábola do filho pródigo. Quantas vezes eu e você não ouvimos um sermão sobre a parábola do filho pródigo? Mas todo sermão tem sempre uma lição diferente. Então, devemos sempre buscar a palavra de Deus com afinco, com vontade, não relaxadamente. Um exemplo que eu não sei se vai ficar tão claro assim para os irmãos, mas para os homens talvez fique mais fácil, principalmente quem gosta de futebol. Você pega 2 jogadores famosos que sempre estão em evidência aí nos últimos 10 anos, Messi e Cristiano Ronaldo. O Messi, a gente vê que ele tem um talento natural para aquilo. Ele é muito bom tecnicamente e a gente vê o talento dele assim esbanjando. Em questão de talento, ele é melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas uma coisa que quem está no meio do futebol, quem conversa sobre isso, a gente percebe. Eu não estou no meio do futebol, mas conversando e vendo algumas coisas a respeito, dá para perceber que o Cristiano Ronaldo ele é muito esforçado. E o esforço dele leva ele ao mesmo patamar daquele que é talentoso. Então, quando a gente fala em não negligenciar a palavra de Deus, não negligenciar, não fazer as coisas relaxadas, é justamente isso. Por mais que eu não tenha um talento natural para falar, não tenha um talento natural para oratória, com afinco, com dedicação, com esforço, eu consigo falar melhor. Tem pessoas que têm um talento para pregar. Você vê aquela pessoa pregando, você fala, nossa, essa pessoa fala muito bem. E tem pessoas que chegam lá devido ao esforço e é permissão de Deus trabalhando na vida dela para que ela chegue lá. Ela não nasceu com talento natural, mas através do esforço, através da vontade, ela busca aquilo e Deus dá esse talento para ela. Então é importante não fazer as coisas relaxadamente. Segundo ponto, Mateus capítulo 4, verso 25 ou 23. Mateus capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Uma lição para eu e você, queremos pregar bem, queremos subir ao púlpito e falar bem. Devemos conviver com as pessoas, devemos ter relacionamento com as pessoas.
devemos ter empatia, devemos entender o nosso meio. É muito difícil, e isso é para qualquer situação. Você pegar uma pessoa mais elitizada, uma pessoa que tem mais recursos, uma pessoa que tem mais dinheiro, nasceu com uma vida mais favorável, e aí ela vai, estuda, faz teologia, aí você coloca ela numa igreja de bairro, onde as pessoas são mais humildes. O linguajar é diferente, ele tem que aprender, tem que conviver ali, o pastor no caso, ou um evangelista, ou quem quer que seja, uma pessoa que é mais elitizada, que vai para uma igreja de bairro, ele precisa entender o ambiente ali, para saber inclusive as palavras que vão usar. Então, uma dica para ser um bom pregador é conviver no meio que você vai pregar, conhecer as pessoas com que você vai pregar, o seu público ali, as pessoas que estão próximas. Aquela mensagem para quem? Só de você pode dar a mesma mensagem para um grupo de pessoas mais humildes e um grupo de pessoas mais ricas, mas você tem que saber quais são as palavras que você vai usar para você conseguir passar a mensagem para ela, que faça sentido, que tenha clareza para ela. E aí, para finalizar, um exemplo claro disso é a gente olhar para a vida de Cristo, como ele ensinava através de parábolas, lições que as pessoas que estavam ali, elas entendiam. Quando falava de um pastor, um semeador, o joio e o trigo, eram coisas da realidade daquelas pessoas. Jesus convivia com elas, Jesus conhecia ela, pegava exemplos da natureza, criação de Deus, e colocava para fazer de forma que todos entendessem ali. Então, um exemplo claro de Cristo, ensinar através de exemplos práticos da vida das pessoas, que você aprende através da convivência. Bom, espero ter ajudado a irmã Olinda com a dúvida dela de como ser um bom pregador. Tem muitas coisas que você precisa se aprofundar, a questão de homilética, enfim. Mas isso é um básico para a gente começar a andar. Primeiramente, ordenar a nossa vida, ordenar a nossa casa, a nossa família, para que ela seja um testemunho por si só. E aí depois buscar a Deus em oração, estudo da palavra, fazer as coisas com afinco, com respeito, com ordem, organizadamente, não fazer desleixado, buscar conviver com as pessoas próximas que a gente vai estar pregando, para entender o meio que a gente vai estar. E, por orientação de Deus, quando a gente subir o púlpito, a gente vai passar uma mensagem que vai fazer sentido para os nossos irmãos, que eles vão entender a palavra e que eles vão, com o poder do Espírito Santo também, colocar em prática. Espero ter ajudado a irmã Olinda. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema, sobre outro tema da Bíblia, sobre outro tema qualquer, deixa nos comentários. Se você tem algum pedido de oração, deixa nos comentários também. Eu estou lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra, de estudar. Obrigado, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a organizarmos a nossa vida, que ela seja um testemunho a todos ao nosso redor, que através da nossa vida, da nossa família, do nosso lar, possamos estar dando esse testemunho ao nosso redor, e que com o estudo da palavra, com oração, dedicação, possamos também, Pai, estar pregando a palavra em púlpitos, porque é importante também a pregação da palavra, Senhor amado. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.